meus queridos irmãos, boa tarde, Pai do Senhor. Estou aqui meditando um pouco na palavra de Deus, no livro de Jonas, capítulo 1, a começar pelo primeiro versículo, onde ele recebe uma convocação, uma missão de evangelizar os ninivitas, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O próprio Deus falando com Jonas, pedindo para ele pregar, entregar sua palavra aos ninivitas. E Jonas, ele temeu de pregar aos ninivitas. Segundo historiadores, os ninivitas eram homens muito sanguinários, violentos, homens que não temiam a Deus. E é tanto que a palavra de Deus diz aqui que a sua malícia subiu até Deus. E Jonas temeu e foi ao porto e comprou a sua passagem, indo para outra cidade. E diz aqui: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir para Tarsis de diante da face do Senhor. Então Jonas temeu por conta daqueles ninivitas e comprou sua passagem, indo para Tarsis, de contrário à palavra de Deus. Mas, meus irmãos, hoje em dia não é diferente. Hoje em dia muitas pessoas têm fugido da presença de Deus de várias formas. Têm fugido da presença de Deus em não pregar a palavra de Deus como ela para ser pregada, como a palavra de Deus manda ser pregada. Muitos não têm pregado. Muitos não têm pregado a palavra de Deus, não têm saído para evangelizar. Acabou-se evangelismo em algumas igrejas, não tem mais evangelismo. Os homens não têm mais coragem de evangelizar. Os homens hoje em dia só visam dinheiro, carro, posição, casa de praia, casas, mansões nas cidades melhores que tem, nas melhores igrejas, querem igrejas suntuosas, templos cheios, templos climatizados. As pessoas não ligam mais para aqueles do evangelho pregado, genuíno, a palavra de Deus. As pessoas ligam para homens de sapatos brilhantes, ternos lindos, ternos brilhantes, anel no dedo, gravatas bonitas, as máscaras que tem, mas não querem mais pregar a palavra de Deus como ela é. Então, não se acha esquisito o que Jonas fez, comprou sua passagem indo para Tarsis, mas aí da presença de Deus a gente sabe que ninguém foge. E Jonas comprou sua passagem e entrou no navio e foi direto para o porão e ali adormeceu, dormiu. E chegou a hora do navio pegar rumo à sua viagem, e no caminho, como vocês sabem muito bem, a palavra de Deus diz que Jonas, dormindo, e o Senhor preparou uma grande tempestade naquele mar. E os marinheiros começaram a se apavorar, começaram a ficar desesperados com aquela situação e começaram a jogar as suas fazendas, os seus bens, as suas cargas no mar. Acredito que ouro e outras coisas, pedras, algumas coisas iriam levando ali, jogando ao mar. E quando viram que não tinha jeito, tudo aquilo que faziam para ver se aliviava a carga do navio, para não afundarem, quando viram que não tinha mais jeito, um mestre do navio desceu ao porão do navio e encontrou Jonas dormindo e perguntou para Jonas: o que tens, dormente? Acordando ele, certo, né? O que tens, dormente? Que ocupação é a tua? De que povo és tu? De onde vens? De onde é a tua terra? E Jonas disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Aí Jonas não negou. Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus vivo que fez os céus e a terra. E acredito que Jonas subiu, né, lá para a proa do navio, e ali começaram a lançar sorte para ver onde era que estava o erro. E a sorte caiu justamente em Jonas.
E Jonas viu que não tinha mais para onde ir, disse, vocês me peguem e me lancem ao mar. E os homens temeram, fizeram de tudo para remar, para o navio chegar em terra seca, em terra firme, e não tinha jeito. E eles clamaram a Deus que o sangue de Jonas não caísse sobre eles. Mas aí, o que eu vejo aí? Jonas fugiu de diante da presença de Deus. Para não pregar a palavra. Ou melhor, ele não fugiu da presença de Deus, que da presença de Deus ninguém foge. Jonas saiu para não fazer o que Deus tinha lhe mandado. Para não ir para Nínive, foi para Tarsis. Mas o que acontece? É que quando foi jogado todas as cargas, perderam tudo, jogado no mar, mas quando chegou a hora que levaram Jonas para cima, Jonas disse, aí a coisa agora é diferente, agora é almas. Eu não vou deixar que as almas pereçam sem Deus. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, estou fugindo da presença do Senhor, Deus me enviou para Nínive para pregar e eu estou indo para Tarsis. Agora vocês me peguem e me lancem ao mar. Eu vou pagar pelo meu pecado, pelo meu erro. Vocês não vão pagar por isso com a vida de vocês. E a Bíblia diz que os homens fizeram de tudo, como eu já falei, para não jogar Jonas no mar, mas não teve jeito, o navio não tinha como, a tempestade era grande, e pegaram Jonas e lançaram Jonas ao mar. E a Bíblia diz que imediatamente a tempestade acalmou, o mar acalmou-se, e a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe e engoliu a Jonas, levando Jonas para a cidade de Nínive, para onde Deus tinha mandado ele ir, irmãos. Então é isso aí, irmãos. Vamos acordar enquanto há tempo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é o que estamos vendo hoje. Pessoas que não querem mais pregar a palavra de Deus, pessoas que estão acomodadas e nas igrejas trancadas, é um cultozinho ali, minguado, 4, 5 pessoas, Pentecoste, falam-se muito em Pentecoste, mas não se vê mais batismo com o Espírito Santo. Ninguém não vê mais ninguém sendo batizado com o Espírito Santo, como nas épocas passadas que eu aceitei, que os crentes, a gente ia no propósito de orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Às vezes o crente chegava na igreja e Jesus me batizou com o Espírito Santo em casa. Como eu fui batizado com o Espírito Santo no caminho, vindo da igreja para casa. Jesus me batizou com o Espírito Santo em cima de uma bicicleta, indo para casa. Voltei para a igreja, cheguei na casa do pastor, disse, pastor, Jesus me batizou com o Espírito Santo, e aquilo foi uma festa. Aquela hora Jesus visitou todo mundo que estava ali na área conversando depois de um culto. Meu irmão foi batizado com o Espírito Santo, ouvindo a rádio evangélica de Natal, a rádio Nordeste Evangélica, foi batizado em casa com o Espírito Santo. Hoje a gente vai para as igrejas e não vê mais ninguém falando em batismo com o Espírito Santo. Ninguém não vê mais ninguém falando em cura. O povo está aí morrendo com muitas curas. Hoje é depressão, é crise de ansiedade, é coisas e mais coisas. E o povo não está nem aí, principalmente os homens de Deus, os pastores, os líderes. Vamos acordar, irmãos, para isso. Vamos acordar pessoas que estão dormindo. Jonas disse, eu acredito que Jonas pensou em si, não, chegou a hora, Deus me mandou para Nínive, mas eu vou ganhar agora esses marinheiros aqui, esses mestres do navio aqui, os pilotos, sei lá. Eu vou ganhar eles agora. Diz, não, eu sou hebreu e temo ao Senhor, eu estou saindo, fugindo, mas vocês não vão perecer por minha causa. E a Bíblia diz que aqueles homens temeram a Deus. É isso que tem que acontecer hoje. Então, acordar, obreiros, acordar, irmãos, acordar, irmãs, para batismo com o Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus como ela é. Devemos acordar. Esse povo está adormecido. A gente vai para as igrejas hoje, como eu já disse, o povo não está nem aí, canta um hinozinho, é muito barulho, muita zoada. Quando termina, se acabou por ali. Parece que a torneira fechou. Antigamente a gente terminava o culto, ia para casa cantando, cheio do poder de Deus, não queria nem que o culto terminasse. E hoje as coisas estão fraco. É um caldo de batata, é uma água de cuscuz dentro das igrejas, só tem muito barulho, muita lata vazia. Quando termina o culto, quando parou o culto, acabou-se tudo aquilo ali. Quando termina aquele louvor, acabou-se aquilo ali. Quando termina uma pregação michuruca, que alguém está pregando ali, gritando, dizendo que tem Deus, que Deus vai fazer, e não acontece nada. É hora de acordar.
É hora de se despertar, é hora de orar, é hora de acabar com essa tal de depressão de obreiros que têm depressão, crise de ansiedade, correr para os pés de Jesus. É Ele, a Bíblia diz que é Ele quem nos ajuda em todo momento. A Bíblia nos diz, lançai sobre Ele toda a tua ansiedade. Glória a Deus. Despertemos enquanto há tempo. É nós que devemos fazer a diferença na casa de Deus. Nós que fomos chamados para essa obra, para dar o nosso sangue. Muitos obreiros hoje são sangue de tapioca, sangue de pipoca. Aonde é que tem cor de sangue de tapioca e nem pipoca? Porque os obreiros não têm sangue. Qualquer cara feia, qualquer coisinha, já estão desistindo, já estão correndo. Desperta, homem, desperta, mulher, enquanto é tempo. Jesus está voltando. O povo está mais preocupado com o sistema, com o governo, com o ministério de Alexandre de Moraes e outros aí, do que com a volta de Jesus, com as ovelhas que estão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Desperta, ó homem, enquanto há tempo. Jesus está voltando. Cumpra com a missão que Deus te deu, com essa palavra que Deus te entregou nas tuas mãos para tu pregar, para tu anunciar a palavra de Deus, para tu fazer a obra de Deus, ganhar almas. As pessoas acham que hoje em dia dar uma cesta básica, uma camisa, uma calça, um sapato, isso e aquilo, já é uma grande coisa, já se faz para se amostrar, para botar nas redes sociais, para se fazer de bonito, para dizer que fez. Quando fez, sai tocando trombeta dizendo que fez. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, eu estou com um projeto com tantas pessoas. E a alma? E a alma, se morrer? De quem é que vai ser cobrado o sangue da alma daqueles que estão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação? Para onde irá? O que você vai dizer diante de Deus dessas almas que estão perecendo? Homens que estão na frente dos trabalhos aí, e quando aparece alguém que quer fazer a obra de Deus, eles começam a botar obstáculo, começam a botar dificuldade para o irmão que está querendo fazer não fazer. Cuidado, homem, cuidado, mulher. Vai ser cobrado de cada um, centil por centil, centavo por centavo. Deus irá cobrar. Deus é justo e não se deixa zombar dele. A sua palavra vai se cumprir. Está se cumprindo e cada dia mais vai se cumprir. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está voltando. Glória a Deus. Amém.